faz uma pessoa vir na igreja? Você já se perguntou alguma vez por que você vem na igreja? Será porque não tem o que fazer, por exemplo? Não tem o que fazer, não na igreja. Você já se perguntou o que você veio fazer aqui hoje exatamente? Será que toda vez que você vem na igreja, você vem porque você tem uma necessidade muito grande? Só vem quando precisa de Deus? Ou para conversar com o pastor, ou pedir oração para alguém? Nunca lhe ocorreu que você pode vir à igreja apenas agradecer a Deus por tudo que você tem e por tudo que Ele vai te dar e por tudo que também você não tem? Porque a vontade de Deus tem que se cumprir na nossa vida, não a nossa vontade. Amém ou não? Amém. Independente da situação que você se encontra aqui, Deus proverá. Amém. Eu creio no fundo do meu coração, porque Ele está trazendo providências para mim e me dando vitória. E eu acredito que nada e nem ninguém vai impedir de Deus realizar os planos dele na sua vida. Amém ou não? Quando eu pedi para você abrir Mateus 8, veja só, eu quero falar sobre a fé do centurião. Ela está entre o versículo 5 e o versículo 13. Versículo 5 e versículo 13. O que nós vamos fazer? Eu vou ler do 5 ao 13, mas não vou fazer uma leitura assim, por ordem crescente. Vou pular alguns versículos para a gente conversando sobre esse centurião e essa situação. Se você entender a fé desse homem, você vai conseguir ter sucesso e vai resolver os problemas que você está enfrentando ultimamente. É fácil? Não é fácil. Mas eu me pergunto, de tudo que aconteceu desde a criação, a vida de Jesus, tudo que aconteceu, a Bíblia deveria ser bem maior e não ter só 66 livros. Ela deveria ter mais coisas, mais milagres, mais acontecimentos. Ela deveria ser tipo dessa largura, mas uns 200 volumes. E ela resume só em 66 livros. Por que não tem tudo? Porque Deus deixou o que Ele acha necessário, que para nós entendermos o que Ele deixou que é necessário, temos sucesso. Então, se Ele deixou essa história do centurião, é porque algo importante tem nessa história para que a gente aprenda e viva o milagre que o centurião viveu. E eu acredito que Deus está pronto para fazer o milagre na tua vida esta noite. Agindo Deus, quem impedirá? Amém ou não? Amém. E a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E eu creio que Ele já está preparando uma vitória para você. Amém ou não? Porque vir da igreja, irmão, e não entender o que está sendo falado é perder tempo. Você tem que sair daqui uma pessoa melhor do que entrou. E você sairá se você permitir Deus fazer uma grande obra na sua vida. Amém ou não? Amém. Veja o versículo 10. Mateus 8, 10. Jesus, Ele ficou maravilhado, admirado com o centurião, chegando a dizer para ele o seguinte, no versículo 10. Nunca encontrei fé como esta em todo Israel. Provavelmente Jesus deve ter visto outros elementos, outras pessoas demonstrando fé, mas isso ficou registrado na Bíblia. E agora nós vamos entender por que Jesus disse isso. No versículo 6, você volta para o 6, o centurião aproximou-se de Jesus, está escrito aí, implorando. E às vezes a gente ora, nem um minuto, meio minuto e já desiste. Implorar é você chorar, gritar na presença de Deus, se derramar, conforme foi louvado aqui,
você cair no chão, ficar de joelhos, isso é implorar. Foi o que o centurião fez. Ele disse para Jesus, e é a pessoa ideal para você falar, que às vezes o feirante, o vizinho, o pessoal do serviço sabe de todos os nossos problemas. E a gente não fala com Jesus, e o centurião foi falar com ele. E não foi falar dos problemas dele, ele foi falar do problema de um empregado. Então, ele disse assim no versículo 6 aí: estou com um problema, como você e eu temos todo dia problemas. O centurião disse claramente para Jesus: estou com um problema, meu empregado está em minha casa. Ele está de cama, enfermo, paralítico, sofrendo horrivelmente. Na virada de ano é muito comum, eu recebi muito WhatsApp das pessoas pedindo oração, principalmente em dezembro, dizendo que se sente só. É muito comum, olha, eu me sinto só. Quando é uma pessoa que professa outra fé, outra religião, eu até compreendo da pessoa se sentir só. Mas quando a pessoa é salva, como você em Cristo Jesus, é inadmissível você falar que está só. Porque quando você aceita Jesus, o que entra em você não é uma vassoura, um aspirador de pó. É o Espírito Santo. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então, como você pode estar só se o Espírito Santo habita em você? Se você falar, eu estou só, uma pessoa, ou para um parente, para um filho, para a esposa, para o marido, eu estou só, eu me sinto só. Você ofende quem está dentro de você. O Espírito Santo está em você, trabalhando ao seu favor 24 horas por dia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui o centurião, quando disse, eu estou com um problema, meu empregado está em casa, na cama, enfermo, paralítico, sofrendo horrivelmente, no versículo 6, ele impactou Jesus. Por que ele impactou Jesus? Porque o que ele fez é uma coisa difícil de fazer. Levar uma pessoa para casa, ou cuidar de uma pessoa. Geralmente a pessoa faz um convênio médico, chama o SAMU, e já fez o SAMU, depois que resolver o problema dessa pessoa, larga ele na casa dele lá, esse aqui é o endereço dele. Mas ficar com a pessoa em casa, cuidar da pessoa, isso impactou Jesus, porque Jesus disse uma vez, sempre que você ajudar alguém necessitado, caso ele tenha fome, sede ou precise de hospedagem ou roupa, ou esteja enfermo, saiba que você vai estar fazendo isso por mim. Você está fazendo por mim. Então Jesus ficou impactado com essa situação, vendo que o centurião tinha um coração bom, um coração doador. Veja o versículo 7. Jesus, eu pesquisei aqui, nesse momento que estavam conversando, ele estava sentado. Quando o centurião pediu ajuda, ele levantou, Jesus levantou e falou, deixa comigo, eu vou lá na sua casa e eu curo o seu empregado. Olha que palavra forte, irmão. Isso significa que Jesus pode entrar na nossa casa todo dia. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir, cearei com você e você comigo. Muitas vezes a gente não ouve Jesus bater, a gente está ocupado com outras coisas, pendurado na rede social, assistindo televisão. Não que seja ruim, mas o vício de alguma coisa nos distancia de Deus. Tanto é que tem gente que é capaz de viver sem Deus, mas não vive sem o celular. Tirar o celular da pessoa, vira um cão. Parece que vai morrer, faltou, parece um pedaço dela. E na verdade a gente não vive sem Deus. Sem o celular dá para viver. Amém ou não? Então, muitas vezes nós não entramos no nosso quarto, não fechamos a porta, não buscamos Deus em secreto. E quando fazemos isso, Jesus se faz presente na nossa casa. E Jesus pode estar todo dia na nossa casa, através do louvor, através da oração. Basta você provocar a ida dele na sua casa. Veja o que diz o versículo 10. Veja porque Jesus ficou maravilhado, admirado com o centurião, a ponto de dizer, eu nunca encontrei fé, viu, igual a sua. Ele não disse isso porque o centurião ganhava bem, porque ele tinha um salário diferenciado, porque ele era comandante
e ele tinha um salário maior do que as outras pessoas. Jesus não disse isso porque ele se vestia bem, porque ganhava bem, ou porque tinha um tênis da hora, um carro bom, ou um celular bonito, ou porque ele tinha muitos seguidores na rede social. Não, ele disse isso porque é bíblico. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ele demonstrou a fé. De que forma? Quando isso, missionário? No versículo 8 e 9, acompanhe. Quando ele disse assim, o centurião: Senhor, assim que Jesus falou, eu vou lá e curo o seu empregado. Ele falou assim no versículo 8 e 9 ao centurião: Senhor, o senhor não precisa ir lá em casa não. Como assim? Não, o senhor não precisa não. O senhor não precisa ir curar meu empregado. É só o senhor falar uma palavra e ele vai ser curado. Olha o que é fé, meu irmão. E só o Senhor dizer uma palavra, ele vai ser curado, porque eu também estou sob autoridade, como o Senhor, ele diz dizer, o Senhor está sob a autoridade do seu Pai que está no céu. Eu também estou sob a autoridade de um alto comando. Talvez, quem sabe, um general, não sei. E quando eu digo para as pessoas, olha aqui, faça isso, ele faz. Vai, ele vai, vem, ele vem. Então ele está dizendo aqui para Jesus que ele acredita que o Senhor Jesus, dando uma palavra, ele não precisa nem ir na casa dele, o empregado dele vai ser curado. Como aconteceu, foi curado instantaneamente mediante a fé dele. E muitas vezes a gente vem aqui e fica preocupado: irmão, ora por mim, a minha mãe vai ser operada amanhã, ora para o meu primo que perdeu o emprego. E a gente mesmo pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor visitar os meus parentes, as pessoas que estão necessitadas, nesse exato momento ele vai receber a bênção. E eu creio na bênção do Senhor. Amém, irmão? E eu e você podemos surpreender Jesus com a nossa fé. O fato de você vir aqui no culto demonstra uma grande fé. O fato de você estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor demonstra dependência total de Deus. Diga glória a Deus. Abra agora Lucas 18. Vamos sair de Mateus 8. Por que, na minha maneira de entender, eu fiquei feliz com essa fé do centurião e fiquei pensando que Jesus Cristo, ele faz um apontamento da importância da fé. Quando eu peguei Lucas 18, eu entendi que Jesus nos dá aqui uma dica. É como, por exemplo, essa irmã que está aqui, a diaconisa. Ela fala assim: missionário, agora que eu estou sabendo que você fez aniversário, vou correr lá na cozinha e vou fazer um bolo de fubá para você. Aí eu pego, brincando, mas falando sério: olha, não esquece de untar a forma, tá? Senão o bolo vai grudar tudo na forma. Não, pode deixar. E a hora que ela está virando ali: irmã, como que é o nome da irmã? Valéria. Ô Valéria, o que é, missionário? Ó, põe fermento, hein? Lógico que ela vai pôr fermento, né? Mas é uma dica que eu estou dando mesmo, brincando, dela não esquecer. E Jesus faz isso com a fé. Em Lucas 18:8. Olha o que ele fala. Lucas 18:8. Quando eu voltar, quantas pessoas com fé eu vou encontrar na terra? Jesus está dizendo: quando eu voltar, eu vou encontrar pessoas com fé? Eu confesso a você que se ele voltar e eu ainda estiver na terra, eu quero que eu seja uma dessas pessoas e quero que você também seja a pessoa que ele vai encontrar fé. E por que, missionário? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode agradar o seu pastor, a diaconisa, as pessoas da igreja, sem fé nenhuma. Mas a Deus você só pode agradar se você tiver fé. Diga glória a Deus. Agora abra, por gentileza, em Mateus 6. Mateus 6, existe um ensinamento aqui de um valor extraordinário, que é o Pai Nosso. Nós estamos na campanha Venha a Nós o Teu Reino. A Quadrangular está fazendo essa campanha desse ano de 2024.
E eu quero chamar sua atenção para algo que eu consigo ver que Deus me revelou. Quando você ora o Pai Nosso, que às vezes você não tem habilidade que o irmão que está do seu lado ora, a irmã que ora 2 horas sem parar, o outro que consegue orar todo dia de manhã, e você não tem essa habilidade, não tem problema. Jesus fala, olha, quando você orar, eu vou deixar um modelo de oração para você. E Ele deixou o Pai Nosso para nós. Você pode abrir a Bíblia para não errar as palavras, está orando o Pai Nosso, a hora que levanta, a hora que vai dormir, o que não pode deixar de orar. Nem que você não orar o Pai Nosso, mas que você ore da sua maneira. Na dificuldade de você não conseguir palavras para orar, isso acontece às vezes comigo. Você está cansado, não sabe nem como está falando com Deus, eu abro a Bíblia e oro o Pai Nosso. Eu leio ele em forma de oração. E isso nós podemos aprender também a orar a Bíblia. Você pode orar lendo um salmo. Mas o Pai Nosso, Jesus instruiu assim, está de 9 a 13. Eu não vou ler ele inteiro, que você conhece, mas quero chamar sua atenção para o versículo 9 e 10. O versículo 9 e 10 de Mateus 6 fala assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado o quê? Isso. Próximo versículo 10. Venha o teu reino, sim ou não? Certo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a tua vontade e não a minha. Vamos entender. Você está namorando uma pessoa, aí você, sabendo dessa oração, pai, eu quero fazer uma oração, não sei se essa pessoa, se a mina é a mina que o senhor quer que eu fique com ela, então eu vou orar, seja feita a tua vontade. Mas geralmente a pessoa ora, pai, é essa pessoa que eu quero. Independente da opinião do senhor, eu quero essa pessoa. Ela não consulta Deus e não fala, seja feita a tua vontade. Essa era a praia de Jesus. Jesus orava e falava com o Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E aqui é um exemplo fantástico. E antes disso diz, venha o quê? O teu reino. Olha, venha o teu reino. Antes, presta bem atenção, antes do reino vir até você, você tem que ir até o reino. Antes do reino de Deus vir até você, você tem que se achegar até o reino. Mas como que eu vou fazer, missionário? Eu faço uma escada, eu subo e vou até o reino de Deus? Não. Esse negócio de Torre de Babel, isso é coisa do passado. Você não vai chegar no céu desse jeito. Você chega até o reino de Deus através da leitura bíblica. Você chega através da oração, do jejum. Você chega através de ajudar o necessitado. Você chega mais rápido ainda até o reino através de perdoar as pessoas, principalmente os seus inimigos. Supere suas lutas com fé e confiança em Deus. Veja a história do centurião da Bíblia. Ela sugere que acreditar em Deus pode levar a um milagre e, consequentemente, ao fim dos problemas. O centurião acredita que a palavra de Jesus Cristo é suficiente para curar seu servo, sem a necessidade de uma visita. Essa confiança impressiona Jesus, que realiza o milagre à distância, destacando a importância da fé genuína.